esse trabalho não tinha sido feito antes no Brasil. Agora nós temos claro, tá claro, gente. Né? Não só eu, como outros canais. Obviamente, né? Apologistas maravilhosos aí no Brasil, deixando claro hoje em dia com a internet que nos vídeos tem tudo, tem livro, tem vídeo. É para não ter desculpa mesmo. Ó, se você quer se colocar debaixo desse jugo, é porque realmente você tem que fazer tem que ter muita força de vontade, viu? Porque, cara, tá claro, tá na Bíblia, tá nos vídeos, tá nos livros. Graça e paz, guerreiros, série Descortinando o Adventismo, volume 3, hoje vídeo 3, iremos falar sobre as heresias de Ellen White. Esse assunto é um assunto tão extenso e complicado que nós teremos que dividi-lo em duas partes, tá? Heresias parte 1, vai ser esse vídeo aqui, Heresias de Ellen White parte 1. E no próximo vídeo, daqui a 2 dias, às 8 horas da noite, horário de Brasília, teremos as heresias parte 2. A gente já vai falar sobre isso antes de entrar nesse assunto. Queria mais uma vez lembrar vocês sobre a nossa promoção do livro Descortinando Adventismo volume 3. Existem duas formas de você ganhar. A gente vai estar sorteando 2 livros por cada vídeo lançado, né? Um sorteio será feito no YouTube. Todos os vídeos serão iguais. O melhor comentário aqui nesse vídeo irá receber em sua casa, sem custo de frete, sem nada, o exemplar do livro Descortinando Adventismo volume 3. E no Instagram, hoje vai ser um pouquinho diferente. Você precisa bater uma foto com o livro Descortinando Adventismo volume 1. Hoje é o volume 1, tá bom? Bate uma foto com o livro Descortinando Adventismo volume 1. Me marca nos stories. Tá aí, @GleisonPércio. Me marca lá. Escreve assim, eu quero, hashtag volume 3. Ou eu quero, hashtag Descortinando Adventismo volume 3. Ou eu quero, hashtag Descortinando Adventismo vol 3. Qualquer um dos três, você vai acabar recebendo esse livro, volume 3, na sua casa. Claro que a gente vai aleatoriamente escolher essa pessoa, né? E uma pessoa no Instagram. E tem a questão também do YouTube, como eu já disse. O melhor comentário vai levar também. Ok, gente? Então, sem mais delongas, vamos entrar no assunto aqui, que é um assunto bastante extenso. E a gente vai ter que dividir esse tópico em dois vídeos. Por quê? Porque é muita coisa para falar, tá? Então, como é que a gente fez? No livro, inclusive, também está dividido em duas partes. A gente fez 2 sessões das heresias de Ellen White. A primeira sessão, a gente vai falar sobre questões de um teor soterológico, escatológico, questões sobre, basicamente, o juízo investigativo, tá? A gente vai falar sobre as 3 mensagens angélicas, tá? A gente vai falar sobre o sábado e creio que é só isso. Hoje a gente vai falar só isso, tá? Só que como é muita coisa, então a gente vai falar sobre esses 3 tópicos hoje, assim, de uma maneira geral, né? Por que essas são grandes heresias de você querer pregar que santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna, ou seja, o sábado é um ponto de salvação, né? Dentro da igreja adventista. Por que isso é uma grande heresia, né? A gente vai falar por que o juízo investigativo também é uma grande heresia, sem nexo nenhum. E nós iremos falar também por que a interpretação adventista das 3 mensagens angélicas também é uma grande heresia. Então, hoje a gente vai se focar nesses 3 tópicos. E daqui a 2 dias, na parte 2 das heresias de Ellen White, a gente vai falar o que? Outras heresias dela, mas aí vão ser assim, ó, heresias, contradições diretas com a Bíblia. Então,
um texto de Ellen White falando uma coisa e a gente vai colocar ao lado um texto da Bíblia falando outra coisa completamente diferente. Serão 25 contradições diretas com a Bíblia, né, vindas aí de a senhora Ellen White. Ok, gente? Bom, então vamos lá. Começaremos então com a questão do juízo investigativo. Vocês sabem, juízo investigativo, a gente já falou extensamente sobre esse assunto no volume 1, né? Existe uma playlist ali quase que inteira falando de 15 vídeos. Eu creio que dos 15 vídeos nós temos pelo menos ali uns 10 vídeos, ou pelo menos uns 8 vídeos falando sobre juízo investigativo. É bastante coisa, tá? Hoje a gente vai resumir aqui e vamos trazer coisas novas que a gente não trouxe no livro, inclusive, tá? Cavando, estudando mais, a gente encontrou outras questões absurdas ali que quando a gente compara com a Bíblia ou com o simples raciocínio lógico, né, você vê que não faz nenhum sentido e que sim são declarações altamente heréticas vindas da senhora Ellen White. Bom, qual que é a ideia do juízo investigativo, gente? A gente escreveu 200 páginas sobre isso no volume 1. Mas qual que é o resumão, assim? Bem, basicamente, vocês sabem o que aconteceu. 1844, dia 22 de outubro, toda aquela ideia, o grande desapontamento. Jesus volta, Jesus não volta, o que está acontecendo? Não voltou. Beleza, o grande desapontamento aconteceu, horrível, suicídios, mortes, etc., falência. Edison surgiu com aquela ideia maluca do juiz investigativo, o povo aceitou, né, um escape psicológico ali, e acabaram ao longo do tempo, assim, lapidando essa ideia e transformando ela numa doutrina séria, né? Séria, dentro da igreja, que na verdade é a base de toda a igreja adventista do sétimo dia, tá? O que essa doutrina diz? Segundo eles, no dia 22 de outubro de 1844, Jesus saiu do lugar santo, entrou no lugar santíssimo, sentou lá no trono com livros no colo dele e passou a investigar a vida de todos os justos, né, desde lá de Adão até quem está vivo nos dias de hoje. Essa investigação de Jesus pode chegar ao nosso nome em qualquer momento, né? Então é por isso que ninguém pode ter certeza da sua salvação, um dos motivos, né? Além do perfeccionismo, ali declarado, né, por Ellen White. E então o pessoal fica com medo, porque não sabe quando que vai chegar o nome deles. E basicamente está ali Jesus analisando a vida de cada um nos seus pormenores para ver se essa pessoa guardou os 10 mandamentos direitinho, principalmente o sábado, tá? E se por acaso pecou, se essa pessoa, se ela se arrependeu e pedir perdão por esses pecados pelo nome, porque se você esqueceu, aí está ferrado também, tá? Então é basicamente isso, essa ideia do juízo investigativo. Muito bem. Vamos colocar essas declarações lado a lado com a Bíblia, para ver se isso faz sentido ou se são declarações altamente heréticas, né? Vamos lá. Contradição número 1. Ellen White diz o quê? Ela diz que todas as pessoas serão minuciosamente investigadas por Cristo. Vamos ler o que ela escreveu? Porque a gente, né, diz a declaração e mostra o texto em que ela escreveu essas coisas. Vamos lá. Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. Começando pelos que primeiro viveram na terra, nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Olha só. Tá? Onde que está isso, gente? Isso está no livro Grande Conflito. Versão de 2013, página 421. Tá? Muito bem. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso, para ver se faz sentido. A Bíblia diz o seguinte: Deus não precisa investigar nada, ele já sabe quem pertence a ele. Olha lá. 2 Timóteo 2,19. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo. O Senhor conhece os seus. E aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor.
Outro texto, João 10:14. E depois de conduzir para fora todos os que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Tá? João 10:14. Muito bem. Contradição de número 2 com a Bíblia. Ellen White diz o quê? Todas as pessoas devem passar pelo juízo investigativo. Olha o que ela fala. Quão importante é, pois... Aliás, marca esse negócio aí. Todas as pessoas devem passar pelo tal juízo investigativo. Olha o que ela diz. Quão importante é, pois, que todos contemplem muitas vezes a cena solene em que o juízo se assentará e os livros se abrirão, em que, juntamente com Daniel, cada pessoa deve estar na sua sorte no fim dos dias. Isso também está no Grande Conflito, página 426. Outra citação. Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. Então, isso aqui ela está falando dos justos, tá? De novo. Está no livro Grande Conflito também, página 421. Vamos ver o que a Bíblia diz. Contrário a isso. Vamos lá. Os justos não entrarão em juízo. Olha lá, João 5:24. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo. Não entra em juízo. Mas passou da morte para a vida. Tá? Contradição direta com a Bíblia. Romanos 8:1. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se não há condenação, para que precisa de um juízo? Não há nenhuma necessidade desse juízo investigativo aí, tá? Não há condenação nenhuma. Contradição número 3. Ellen White. Os pecados dos justos só serão apagados após a finalização do juízo investigativo. Vamos ver onde que ela disse isso? Olha lá. A obra do juízo investigativo e extinção dos pecados deve efetuar-se antes do segundo advento do Senhor, visto que os mortos são julgados pelas coisas escritas nos livros. É impossível que os pecados dos homens sejam cancelados antes. Vamos repetir, gente. Vamos repetir. É impossível que os pecados dos homens sejam cancelados antes de concluído o juízo em que seu caso deve ser investigado. Ok? Vamos ver o que a Bíblia diz? Ela escreveu isso também no livro Grande Conflito, página 423. Vamos ver o que a Bíblia diz? Ela diz o seguinte: os nossos pecados são apagados quando nos arrependemos deles. Olha lá, Atos 3, 19 e 20. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e ele envia o Cristo, que já vos foi previamente designado, Jesus. Olha lá, Isaías 44, 22. Apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Volta-te para mim, porque eu te remi. 1 João 1,7. Se, no entanto, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, a confissão de pecados e o perdão. Muito bem. Mais uma vez, Bíblia contra Ellen White. Bíblia, você vai ficar com quem? Com a Bíblia ou com Ellen White? Contradição número 4. Ellen White diz o seguinte, que Jesus começou a segunda fase da expiação no lugar santíssimo em 22 de outubro de 1844. Olha lá. É esta vinda e não o seu segundo advento à Terra que foi predito na profecia como devendo ocorrer ao terminarem os 2.300 dias, em 1844. Assistido por anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote entra no lugar santíssimo e ali comparece à presença de Deus a fim de se entregar aos últimos atos de seu ministério em prol do homem, a saber, realizar a obra do juízo de investigação e fazer expiação por todos os que se verificarem com direito aos benefícios da mesma. Ok.
Ou seja, está dizendo que a expiação não foi completa na cruz, né? Tá vendo ali, ó? E fazer expiação por todos que se verificarem com o direito aos benefícios da mesma. Olha o que a Bíblia diz. Jesus entrou no lugar santíssimo à destra do Pai na ocasião da sua ascensão. A Bíblia é clara com relação a isso. Vamos ler ali Hebreus 1:3. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder, depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Caraca, mano. Mais claro que isso. Hebreus 10:19. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus. Foi o verso que me acordou e que desencadeou todo esse processo aí, que culminou nesses 3 livros. E todos esses vídeos aí, horas e horas de vídeo. Hebreus 6:19 e 20. Essa esperança é para nós como âncora da alma firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu, onde Jesus adentrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, ele entrou na sua ascensão, né? E não em 1844. Pelo amor de Deus, o Paulo está escrevendo sobre isso na época dele, gente. Na época dele. Como é que lá na frente só Ellen White diz que não entrou. Só entrou lá na frente, na época dela. Pelo amor de Deus. Contradição número 5. Ellen White diz o seguinte: em 1850, o trabalho de Jesus em investigar o justo estava quase terminado. Olha lá. Eu então vi que o irmão Edison, aliás, a gente vai falar sobre isso, mais em detalhes sobre isso daqui a pouco, ó, vocês vão achar bem interessante esse negócio aqui. Eu então vi que o irmão Edson precisava cingir toda a armadura e estar pronto para partir, pois uma jornada estava diante dele, e almas precisavam de ajuda, e o trabalho de Jesus estava quase concluído no santuário. Ela falou isso em 1850, hein? 1850, estava quase concluído. Como que pode ter gente que acredita nessa mulher ainda? Ó, ela escreveu isso aonde? Manuscript Releases, volume 6, página 250. Bom, vamos ver o que a Bíblia diz? A expiação foi feita na cruz de uma vez por todas por nós. Olha lá, Romanos 3:25. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Vamos ver ali, Hebreus 1:3. De novo, ele que é o resplendor da glória, expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder, depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade, nas alturas. Purificação dos pecados foi feita aonde? Na cruz. Hebreus 2:7. Por esse motivo era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus e pudesse realizar a propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 9:27. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, desde o início do mundo, mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas no final dos tempos para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. Gente, é o seguinte, ó. Tá claro ali, Hebreus 1:3. Ele subiu após ter realizado a purificação dos pecados e assentou-se à destra do Pai, né? E está lá aguardando que todos os inimigos sejam colocados como estrados dos seus pés. Tá, o que Ellen White está dizendo? Que Cristo sentou à destra do Pai, ficou um tempinho lá, até 1844. O que, na verdade, a destra do Pai já é no lugar santíssimo, porque não existe nenhum lugar mais santo do que ao lado do Pai, né? Mas segundo ela, não, ficou sentado ali, tá, até 1844 não chega nunca. 22 de outubro. Rapaz, tá demorando. Eu tô aqui sentado por 1800 anos já. Tem que fazer. Eu quero começar a investigar esse povo aí pra ver se eles estão mijando por fora do pinico. Mas tô aqui esperando, né? Bom, 1844, não chega. Opa, tá chegando. O homem lá começou a movimentar. O Guilherme Mira, olha lá. Tá se movimentando lá. Olha lá, Ellen White, ok, já começou a ter visão. Beleza, tá chegando a hora.
Tá chegando a hora, já teve o sonho do cordão verde. Tá chegando a hora aqui. Ok? Opa! Aqui, chegou. 22 de outubro. Bora, bora. Aí ele se levantou do trono, entrou no lugar santíssimo. Agora sim, finalmente, né? A hora de ler os livros, né? Desse povo. E vamos ver agora que tá na hora de aceitar nomes e rejeitar nomes. Finalmente, finalmente. Ele, o cara é tipo o Alexandre de Moraes, né? O que ela tá querendo colocar, o cara tava. Jesus estava louco por vingança dos justos. Não, vamos lá, chegou a hora, entendeu? Vamos riscar nomes aqui. Cadê? Aqui, ó. Esse aqui não guardou sábio, pode riscar. Vamos riscar esse cara aqui. Olha esse aqui, ó. Esse aqui. ah, Enoque. Enoque, acho que Enoque. Mas Enoque já tá. Mas como é que eu vou fazer? Ele já tá comigo, mas ele não guardou o sábado. Ih, rapaz, e agora? Não, esse aqui deixa passar porque já entrou, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Enfim, olha a loucura dessa mulher, tá? E o povo adventista fica aí, defendendo. Eu vejo assim, os caras, né? Defendendo ali até a morte, os caras que se matam. O que esse povo tem na cabeça? De. Eu não posso julgar porque eu já fui, já também, já. Na verdade, eu sei que eles têm na cabeça, é uma lavagem cerebral, né? Pesada e outras coisas espirituais também, por isso que a gente está fazendo esse trabalho. Mas eu digo assim, esse trabalho não tinha sido feito antes no Brasil. Agora nós temos claro, tá claro, gente. Né? Não só eu, como outros canais. Obviamente, né? Apologistas maravilhosos aí no Brasil, deixando claro hoje em dia com a internet, com os vídeos, vocês têm tudo, tem livro, tem vídeo. É para não ter desculpa mesmo. Ó, se você quer se colocar debaixo desse jugo, é porque realmente você tem que fazer muita, tem que ter muita força de vontade, viu? Porque, cara, tá claro, tá claro. Tá na Bíblia, tá nos vídeos, tá nos livros. Gente, é incrível. Mas enfim, vamos continuar aqui. Muito bem, agora, né, vamos falar sobre essa questão desse pessoal que furou a fila do juiz investigativo, como Enoque, por exemplo, né? Mas a gente vai começar com outros. Ellen White diz o seguinte, diz que todos os justos devem passar pela investigação de Jesus a respeito de suas vidas. Vamos ler o que ela escreveu? Olha lá. Ao abrirem-se os livros de registros no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus, começando pelos que primeiro viveram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Então, ó, é passado em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus, começando pelos que primeiro viveram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva. Então é de todos. Todos. Tá? Os primeiros que viveram na terra. Muito bem. Se todo esse povo tem que ser investigado, então vamos falar, por exemplo, do profeta Elias. O profeta Elias ele foi levado direto para o trono de Deus, conforme a própria Ellen White diz que viu em uma de suas visões. Como é possível isso ter ocorrido antes do início do juízo investigativo, se tal juízo é para todos os justos? Né? Olha o que ela escreveu ali. Ela mesma se contradiz, né? Havia ainda uma grande obra a ser realizada por Elias, e concluída essa obra, não devia ele permanecer desanimado e só no deserto. Tampouco lhe caberia descer ao pó da morte, mas a ascensão gloriosa com o cortejo dos carros celestiais para o trono do alto. Tá. Por que, gente? Por que ele não passou pelo juízo investigativo? Furou a fila. Olha outro que furou a fila? Moisés. A Bíblia diz claramente que Moisés pecou, né? Enfim, ele desobedeceu a Deus, ele na questão do cajado, bateu na rocha e tal, mas ele também matou um egípcio, ele pecou. Moisés claramente pecou. Ele não foi perfeito, certo? E a Bíblia diz que ele morreu, né? Olha lá, Deuteronômio 34:5. Sendo assim, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como Yahweh ordenara. Muito bem, mas ele aparece em Mateus 17, versículo 5, no Monte da Transfiguração, vivo.
Portanto, logicamente, ele está no céu, certo? Olha lá. Ali ele foi transfigurado na presença dele. Sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente surgiram à sua frente Moisés e Elias conversando com Jesus. Tá. Se tudo isso aconteceu com Moisés, como é possível que ele tenha entrado lá no céu sem antes, porque ele apareceu lá com Jesus no Monte da Transfiguração, muito tempo antes de 1844. Então ele está no céu. Mas como que ele entrou no céu sem o juízo investigativo? Como é possível isso? Furou fila, junto com Elias. Né? Por quê? Será que Deus deixou alguns queridinhos ali, o pessoal que deu uma carteirada, passou, furou a fila, sem passar pelo juiz investigativo? Vamos falar também agora de Enoque, o bom e velho Enoque, né? Que Ellen White diz que viu lá perambulando por Saturno, Júpiter, etc. A Bíblia diz que Enoque, ele andou com Deus e agradou tanto a Deus que foi trasladado diretamente aos céus. Deus o tomou, olha lá. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Hebreus 11:5. Mais um curioso caso, né? De justificação de um justo sem a devida investigação. Estranho. Estranho. Será que ele teria, talvez, emprestado um dos cartões de ouro ali dos anjos para ter acesso ao reino celestial antes da hora? Não sei. Por que todas essas pessoas tiveram um tratamento tão diferenciado? Né? E se a profetisa do Senhor, o mensageiro do Senhor, diz que todos os justos obrigatoriamente devem passar por tal juízo, por que ela fala isso se isso claramente não aconteceu? Então, ou ela mentiu, logo, falsa profetisa, mentiu com relação a todos terem que passar pelo juízo, todos os justos terem que passar pelo juízo investigativo, ou ela está mentindo sobre o juízo investigativo. De qualquer maneira, ela está mentindo, certo? Ou é mentira aqui, ou é mentira ali. O ladrão na cruz. Olha lá, Jesus garantiu ao ladrão na cruz que eles estariam naquele mesmo dia juntos no paraíso. Então disse Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 42 e 43. Um tremendo de uma gigante pedra no sapato adventista aí para várias situações, né? Inclusive essa. Bom, mais de 1800 anos antes do juízo investigativo, o ladrão na cruz já havia sido perdoado por Cristo. Esteve naquele mesmo dia com ele no paraíso. Bastou ele o quê? Se arrepender e aceitar aquilo, exatamente o que a Bíblia diz. Arrependa-se dos pecados que serão apagados. Isso mostra o quê? Sem sombra de dúvida que Jesus não precisa de nenhuma investigação para determinar quem será ou não salvo, gente. Por que com o restante dos justos isso deveria ser diferente? Se nós temos todos esses exemplos, olha lá, mais exemplo, quer mais exemplo? Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Segundo o apóstolo Paulo, Abraão foi justificado pela fé. Né? Olha ali, Romanos 4, 2 a 5. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, ao que trabalha, não se lhe conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é contada como justiça. Jesus também falou sobre Abraão. Olha lá, Mateus 8, 11. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Nenhuma investigação foi necessária para essa assertiva de Cristo. Né? Então Ellen White mais uma vez endossa, apoia e mantém doutrinas totalmente contrárias ao que é dito e ensinado na palavra de Deus, inclusive pelo próprio Jesus. Agora, sabe qual um outro caso bem curioso? O caso de William Miller. O curioso caso do Sr. William Miller. Sabe por quê? Porque ele, além de ter sido, né, esse grande pivô do movimento millerita, líder de uma das maiores gafes religiosas da história, que culminou com o grande desapontamento ali de 22 de outubro,
de 1844, ele também foi um protagonista de um curioso caso de salvação exclusivíssima à sua pessoa. Somente ele teve esse caso aí, né? Sabe por quê? Porque Ellen White ela declarou o seguinte, que ninguém que houvesse rejeitado a luz do sábado, após tê-la conhecido, poderia de maneira alguma ser salvo. Olha só. Se eles têm conhecimento sobre o sábado, não podem ser salvos ao rejeitar essa luz. Isso está em Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, página 234. Olha lá, depois que a luz brilhou sobre o sábado, aqueles que a receberam e a rejeitaram, não há esperança para eles. Interessante. Esse povo aqui está tudo perdido, né? Quem soube a respeito do sábado e não e acabou rejeitando, está perdido. Ora, sabe que é interessante? William Miller, apesar de ter conhecido sobre a doutrina do sábado, ele rejeitou ela assim declaradamente. Tiago White deixa isso claro em uma de suas declarações, em um de seus livros. Olha só. É apropriado afirmar aqui que o Sr. Miller não via a segunda mensagem como nós. Ele também não mudou suas opiniões sobre as questões da imortalidade e do sábado. Ele não aceitou a questão do sábado e ele também cria na imortalidade da alma. Olha só. Duas heresias gigantescas para os adventistas aí. O que acontece? Mesmo rejeitando essa luz a respeito da guarda do sábado, após ter recebido um perfeito entendimento sobre esse assunto, William Miller, mesmo assim, conseguiu ser salvo. Que interessante, né? Segundo quem? Segundo quem ele foi salvo? Segundo a própria Ellen White, profetisa do Senhor. Olha lá. Moisés errou quando estava prestes a entrar na Terra Prometida. Assim também eu vi que Guilherme Miller errou quando devia logo entrar na Canaã Celestial, em permitir que sua influência fosse contra a verdade. Outros levaram-no a isto, outros darão conta por isto. Mas os anjos vigiam o precioso pó desse servo de Deus, e ele ressurgirá ao som da última trombeta. Ué, aqui tem vários problemas, né? Mas assim, a questão de que outras pessoas irão assumir a culpa pelo pecado de Guilherme Miller. Guilherme Miller já era bem grandinho, né? E mesmo que houvesse algum tipo de transferência de pecado, não existe. Mas ela aqui, além disso, diz o seguinte, que ele errou com relação ao sábado, mas mesmo assim ele será salvo. Que coisa! Mais uma contradição de Ellen White. Além do que, ela também sabia que ele seria salvo. Será que Jesus já tinha passado pelo nome dele ali e contou para ela? Talvez, né? A gente não sabe aqui com relação a essa questão. Mas ela escreveu isso, sabe aonde? No livro Primeiros Escritos, página 259. Ou seja, nesse caso, no curioso caso de William Miller, nós temos a situação em que o indivíduo soube a respeito da guarda do sábado, conscientemente o rejeitou e mesmo assim está salvo e ressurgirá ao som da última trombeta. Muito interessante, muito interessante. Vamos seguir aqui, gente, agora, tá, para os irmãos Fitch e Stockman, que é um outro caso também. Tem muita gente que não há explicação nenhuma sobre essas pessoas aqui. Olha só, no ano de 1845, Ellen White diz que teve uma visão com quem estava lá no céu. Ela estava lá no céu com os salvos, né? E após dar uma passeadinha por lá, ter visto a árvore da vida, ela se encontrou com alguns irmãos que ela havia conhecido no passado, mas que já haviam falecido. Entre esses irmãos aí estavam o Sr. Fitch e o Sr. Stockman. Olha só. Segundo ela, todos nós fomos sob a árvore e nos sentamos para contemplar a glória do lugar. Quando o irmão Fitch e Stockman, que haviam pregado o Evangelho do Reino, a quem Deus havia colocado no túmulo para salvá-los, vieram até nós e nos perguntaram o que tínhamos passado enquanto eles estavam dormindo. Aqui, aqui nós temos um outro problema, né? Porque ela viu esse pessoal no céu. Ela viu esse pessoal no céu. Mas esse pessoal realmente era para eles estarem dormindo na sepultura, né? No sono da alma. Não era para eles estarem no céu.
É outro problema aqui, tá? Mas vamos lá. Como que ela viu esse pessoal lá? Estranho, porque olha só. Isso foi quando? Foi um pouco antes de dezembro de 1845. Não, ela teve essa visão em 1845. Então Jesus, ele só poderia ter passado pelos nomes dos irmãos Fitch e Stockman ali um pouco antes de 1845. Por quê? Eles faleceram por volta de 1840. Olha que interessante esse negócio aqui. Ela viu, nessa mesma visão, olha lá, aqui vimos o bom e velho pai Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Daniel e muitos outros semelhantes a eles. Tá, ela viu no céu Abraão, Isaac, Jacó, Noé e Daniel, muitos outros semelhantes. E viu também os irmãos Fitch e Stockman. Muito bem. Em 14 meses, ou seja, porque em 22 de outubro de 1844, Jesus começou o juízo investigativo. Em 1845 ela teve essa visão, ou seja, em 14 meses, mais ou menos, Jesus já tinha analisado a vida de todos os patriarcas, todo aquele pessoal do início lá do Velho Testamento, Adão, os patriarcas, Daniel, quem mais ela falou que viu ali? Noé e muitos outros semelhantes a eles. Ela viu todo esse povo e também analisou a vida dos irmãos Fitch e Stockman. Cara, essa conta não bate. Sabe por quê? A gente está falando aqui que em 14 meses, Jesus ele investigou mais ou menos algo em torno de 5.840 anos de nomes de pessoas de justos. 5.840 anos foram analisados em 14 meses. Tá. Só que o que ele ficou fazendo agora, desde aquele período até agora, nesses últimos 183 anos? Por que ele não chegou no nome de todo mundo até agora? Vocês estão entendendo? Se em 14 meses ele investigou 5.840 anos, ele já deveria ter acabado o julgamento de toda a história do mundo. Por que ele iniciou num ritmo tão acelerado e depois ele parou? Foi, sei lá, tem um coffee break, uma paradinha para tomar um café. O que aconteceu aqui? Por que esse ritmo de trabalho está tão inconsistente? Vocês estão entendendo que não faz sentido? Além do que, né? Ela viu os caras lá no céu, sendo que era para eles estarem dormindo. Esse povo era para estar todo mundo dormindo. Outra contradição. Enfim. Gente, a verdade é o seguinte. O juízo investigativo ele vai diretamente contra a verdade do Evangelho. Esses não são as boas novas do Evangelho. Olha, viu? As boas, segundo os adventistas, né? As boas novas do Evangelho é o seguinte: você aceitou a Jesus, tá? E agora não acabou ainda não, filho, tá? Agora você se arrependeu dos seus pecados? Mas não vale, tá? Você tem que esperar Jesus passar pelo seu nome, ok? Aí ele vai te analisar a sua vida profundamente para ver se você tem algum cabelinho ali, alguma coisinha fora do lugar. Essas aí são as boas novas do Evangelho? Não, não. Essas não são as boas novas do Evangelho. As boas novas do Evangelho é que Jesus morreu pelos nossos pecados, que você não precisa ser perfeito para ser salvo. Você precisa aceitar aquele que foi e é perfeito, que assumiu sobre ele, levou sobre ele os seus pecados na cruz. Tá? E agora você já está salvo. Por quê? Porque houve uma mudança, uma metanoia, uma mudança de vida, um arrependimento desses seus pecados. E agora o Espírito Santo vive dentro de você e vai te guiar para que você pare de cometer esses erros e ao longo do tempo você seja lapidado. Esse é o processo de santificação. O processo de salvação é um. Salvou, aceitou a Cristo e arrependeu dos pecados. Esse é o processo de salvação. O processo de santificação é agora, com a ajuda do Espírito Santo, você vai melhorar a cada dia. Nunca vai ser perfeito até você ter o seu corpo glorificado. Mas sim, a cada dia você busca ser uma pessoa melhor.
Pelos seus frutos conhecereis. Se você está tendo frutos ruins, você não se arrependeu e você não. Ou seja, você não está tendo uma metanoia, você não está tendo uma mudança de vida. Você não está sendo lapidado, ou não está deixando o Espírito Santo te lapidar. Tá? Então, esse é um ponto que deve ser analisado. Mas se você aceitou a Cristo e você se arrependeu dos seus pecados, você está salvo e agora começa o processo de santificação. Entendeu? É isso. Não confunda o processo de santificação com o processo de salvação. São duas coisas diferentes. Alguns são mais lentos em algumas coisas, outros são mais rápidos. Tem gente que consegue abandonar a bebida e se arrependeu dos pecados, nunca mais pôs uma gota de álcool na boca, mas continua falando palavrão. O outro cara parou de falar palavrão, mas de vez em quando toma lá suas cachaças. Tá tentando melhorar, mas ele demora mais um pouco nesse ponto. Entendeu? Então, entenda a diferença das coisas, tá? E a gente não pode se intrometer nessa questão do processo de santificação. Isso aí é coisa de Deus e a pessoa individual. E também a gente também não pode se intrometer na questão do cara que diz que aceitou a Cristo e está salvo. E se arrependeu dos seus pecados. Isso aí é entre Deus e essa pessoa. Nós não temos esse papel de julgador, se a pessoa vai ser salva ou não, etc. Não. Nós temos o papel de pregar o Evangelho. Ponto. Tá bom, gente? Bom, enfim. A verdade é o juiz investigativo prega um outro evangelho, que é anátema, é amaldiçoado, e os adventistas estão até o pescoço aí, ó, com esse falso evangelho. Tá? Isso que a gente nem entrou na questão do sábado ainda. Muito bem. Vamos seguir agora, tá? Para a questão das 3 mensagens angélicas. Só para finalizar essa questão do evangelho, olha só, quero ler 2 versículos, Efésios 1, versos 13 e 14, e depois Romanos 8, 1 e 2. Olha o que diz o verso ali de Efésios. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Guarde esse verso para vocês, esses 2 versos. E agora Romanos 8, 1, 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Tá bom, gente? E existem vários, os João 5, 24, Efésios 2, 8 e 9, etc. Tá. Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora das 3 mensagens angélicas, né? Estamos com 40 minutos de vídeo já. Creio que a gente não vai se delongar muito aqui, mas vamos lá, que é bem importante a gente entender essas questões das 3 mensagens angélicas e porque a interpretação adventista delas é uma tremenda heresia, tudo furado. E é tipo assim, é a base também da igreja adventista, são essas 3 mensagens angélicas aqui. Vamos lá, olha só, a primeira mensagem angélica. Olha o que Ellen White diz que é a primeira mensagem angélica. De acordo com ela, a primeira mensagem angélica teria sido proclamada em 1843 e 1844 por aqueles que anunciaram a falsa vinda de Jesus através do movimento milerita. Vamos ver algumas passagens que ela fala a respeito disso? Vamos lá. Vi que o desapontamento dos que creram na vinda do Senhor Jesus, do Senhor, em 1844, não foi equivalente ao dos primeiros discípulos. A profecia foi cumprida nas mensagens do primeiro e do segundo anjo. Foram dadas no tempo certo e realizaram a obra que Deus lhe designara. Foram dadas no tempo certo e realizaram a obra que Deus lhe designara. Milhares foram levados a abraçar a verdade pregada por Guilherme Miller, e servos de Deus levantaram-se no espírito e virtude de Elias para proclamar a mensagem. Meu Deus do céu, cara. Uma falsa mensagem ela coloca que é o espírito de Elias. E repousando sobre eles o espírito de Deus, auxiliaram a fazer ressoar o clamor. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então, o que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo que a mensagem do primeiro e do segundo anjo se conectam aos acontecimentos do movimento milerita que culminou com o grande desapontamento de 22 de outubro de 1844. Tá. Ou seja,
né, de acordo com essa visão adventista, a mensagem do primeiro anjo se referiria ao quê? Ao juízo de Deus sobre os ímpios, que supostamente cairia sobre eles na ocasião da volta de Cristo. Entenda. A Igreja Adventista e Ellen White, eles mudaram a interpretação também das três mensagens angélicas. A princípio, a primeira mensagem angélica e a segunda se referiam ao dia 22 de outubro ali, a vinda de Jesus. Né? Então, assim, Jesus viria dia 22 de outubro e ia trazer um juízo pesado sobre os ímpios. E aqueles que teriam aceitado a mensagem de Guilherme Miller seriam salvos. Olha a cabeça desses adventistas, cara, da época. Eles criam que só aquele povo ali era tipo um movimento com, 100 mil pessoas. 100 mil pessoas seria salva. Só quem ouviu a mensagem de Guilherme Miller. O resto ia todo mundo queimar. Jesus ia voltar e aquele povo ali pequeno, aquele grupo ali de 100 mil, iria salvar o resto. Todo mundo ia se perder. Tá? Muito bem, mas essa era a interpretação inicial. Quando Jesus não voltou, aí eles taparam o buraco do juízo investigativo, aí o juízo investigativo se tornou a primeira mensagem angélica. E a segunda mensagem angélica seria o sai dela, povo meu, né? Caiu a grande Babilônia, sai dela, povo meu, que se referiria a todos os cristãos que não, ou seja, os cristãos que não tinham aceitado a mensagem de Guilherme Miller, que a princípio era a volta de Jesus. Então, a primeira e a segunda mensagem angélica eram essas. Primeiro, os ímpios iriam sofrer o juízo de Deus na volta de Cristo e, ao mesmo tempo, aquele pessoal que estava ouvindo ali sobre a mensagem de Guilherme Miller e que ainda não tinha entrado, né, no movimento millerita, eles estavam falando, saiam da Babilônia, saiam dessas igrejas dominais, aí, saiam dessa igreja que nos expulsou aí. Sai dela pro meu, entra aqui pro movimento millerita. Primeira e segunda mensagem angélicas, primeira interpretação deles era essa. Quando não aconteceu, veio o juízo investigativo. Então daí se tornou, a primeira mensagem angélica mudou para o juízo investigativo. E a segunda mensagem angélica, qual que era, né? Qual que tinha se tornado? O povo que... Bom, depois, né, claro, estavam esperando que isso aconteceria em 7 anos, o juízo investigativo seria de 7 anos. Quando não aconteceu, eles tiveram que transformar de novo. Mas assim, basicamente, todas as igrejas não adventistas agora têm que sair das igrejas deles. Até hoje, tá? Funciona assim, na interpretação adventista. Saia da Babilônia, saiam das igrejas protestantes, saiam da igreja católica e entre na igreja adventista. Tá? Essa é a segunda mensagem angélica. O anjo está dizendo isso. Presta atenção nisso, gente. O anjo são 3 mensagens angélicas. Então, o segundo anjo está dizendo o seguinte: ô evangélico, saia dessa igreja aí e vá para a igreja adventista. Tá? Saia da Babilônia e vá para a igreja adventista. É isso que o adventista crê. Literalmente é isso, tá? A segunda mensagem angélica é sobre isso. Bom, vamos ver o que ela escreveu a respeito disso. Olha lá. Como as igrejas se recusassem a receber a mensagem do primeiro anjo, rejeitaram a luz do céu. Para não dizer que eu estou inventando, tá aqui, ó. E caíram do favor de Deus, confiaram em sua própria força e, opondo-se à primeira mensagem, colocaram-se onde não poderiam ver a luz da mensagem do segundo anjo. Mas os amados de Deus, que eram oprimidos, aceitaram a mensagem. Caiu Babilônia e deixaram as igrejas. Próximo do final da mensagem do segundo anjo, vi uma grande luz do céu resplandecendo sobre o povo de Deus. Os raios desta luz pareciam brilhantes como o sol. Ouvi as vozes dos anjos clamando: eis o noivo, sai ao seu encontro. Não, saí ao seu encontro. Tá, esse foi o clamor da meia-noite, que deveria dar poder à mensagem do segundo anjo. Muito bem, olha outras passagens aqui. Quando as igrejas rejeitaram o conselho de Deus ao recusar a mensagem adventista, o Senhor as rejeitou. Cara, ela tá dizendo abertamente esse negócio aqui, ó. Quando as igrejas rejeitaram o conselho de Deus a recusar a mensagem adventista, o Senhor as rejeitou.
E ainda tem alguns pastores que falam: não, isso só vai acontecer com o decreto dominical. Não, ela está dizendo claramente aqui, ó. Quando as igrejas rejeitaram o conselho de Deus a recusar a mensagem adventista, o Senhor as rejeitou. Se você não é adventista, o Senhor te rejeitou. O primeiro anjo foi seguido por um segundo proclamando: Caiu, caiu a grande Babilônia, que deu a beber a todas as nações do vinho da ira de sua prostituição. Apocalipse 14:8. Olha lá. Os adventistas entenderam essa mensagem como um anúncio da queda moral das igrejas, devido à sua rejeição da primeira mensagem. A proclamação Caiu, caiu Babilônia foi feita no verão de 1844 e, como resultado, cerca de 50 mil pessoas se retiraram dessas igrejas. Isso está onde? Está em Primeiros Escritos, página 242, e também está no Spirit of Prophecy, volume 4, página 232. Entende, gente? Uma bagunça, tá? Primeiro uma interpretação, depois outra, mas enfim, tudo era referente a isso, dizendo que, né, caiu, caiu a grande Babilônia, saiam dela, povo meu, etc. Se refere a todas as igrejas que não são adventistas. Bom, gente, mas Ellen White ela não parou por aí, tá? Ela chegou a dizer o seguinte, que as orações dessas pessoas que não faziam parte das igrejas, da igreja adventista, do movimento adventista, ou seja, as orações de qualquer evangélico, tá? Não eram nem ouvidas por Deus. Nem ouvidas por Deus. Isso ela escreveu. Olha só. E ao rejeitarem as duas mensagens anteriores, escureceram tanto a compreensão deles que não conseguem ver nenhuma luz na mensagem do terceiro anjo que mostra o caminho para o lugar santíssimo. Vi que assim como os judeus crucificaram Jesus, as igrejas nominais crucificaram essas mensagens e, portanto, não têm conhecimento do caminho para o lugar santíssimo e não podem ser beneficiados pela intercessão de Jesus ali. Assim como os judeus ofereceram seus sacrifícios inúteis, eles oferecem suas orações inúteis. Tá falando de você, amigo evangélico, tá? Ao lugar que Jesus deixou. E Satanás, satisfeito com a decepção, assume um caráter religioso e conduz as mentes desses cristãos professos a si mesmo, trabalhando com seu poder, seus sinais e maravilhas mentirosos para prendê-los em sua armadilha. Ele também se apresenta como um anjo de luz e espalha sua influência sobre a terra por meio de falsas reformas. As igrejas estão exultantes e consideram que Deus está agindo de maneira maravilhosa em favor delas, quando na verdade é o trabalho de um espírito diferente. O que ela está dizendo aqui? Bom, ai meu Deus, é um absurdo maior do que o outro. Ela fala que os evangélicos oram à toa, Jesus não escuta as orações deles, Satanás pega as orações dele e faz não sei o que com elas, tá? Mas além disso, ela diz que as reformas das igrejas feitas ao longo das igrejas evangélicas feitas ao longo dos anos não serviram para nada. Não era de Deus e não, enfim, não serve para nada. Ou seja, ela escreveu isso mais uma vez de uma outra forma. Olha só. Eu vi que os misteriosos sinais e maravilhas e as falsas reformas aumentariam e se espalhariam. As reformas que me foram mostradas não eram reformas do erro para a verdade. Meu anjo assistente ordenou-me que olhasse as agonias de alma em favor dos pecadores, como era costume haver. Olhei, mas nada vi, pois o tempo para sua salvação havia passado. Cara, essa mulher está dizendo o seguinte: movimentos de avivamento e reforma, como por exemplo de Dwight Moody, de Billy Graham, Reinhard Bonk, tudo isso serviu para nada. Isso aí, a salvação das almas já havia, o tempo para a salvação já havia passado. Ou seja, não serve para nada esses movimentos. Mas o dela, sim. O dela, o movimento dela, que, né, desembocou numa falsa profecia para volta de Jesus, o dela era. Esse aí sim era verdadeiro. E o desses caras, tudo errado. Ah, gente, para! Para! Até quando? Até quando vocês vão acreditar? Tem condições, cara. Tem condições. Muito bem. E para deixar claro que ela está falando isso não é da igreja católica, ela está falando isso das igrejas. Você pode falar, não, igrejas nominais pode significar outra coisa.
Ah, é? Então vamos ler aqui que ela deixou claro nesses textos aqui, que se referem sim às igrejas protestantes, ou seja, as igrejas evangélicas. Olha lá. O termo Babilônia, derivado de Babel, e significando confusão, é aplicado nas escrituras às várias formas de religião falsa ou apóstata, mas a mensagem anunciando a queda de Babilônia deve se aplicar a algum corpo religioso que tenha sido para no passado e tenha se corrompido. Não pode se referir à Igreja Romana, pois essa igreja está em estado de declínio há muitos séculos. No entanto, que figura apropriada quando aplicada às igrejas protestantes? Todas elas professando derivar suas doutrinas da Bíblia, mas divididas em quase inúmeras seitas. As outras igrejas são seitas, a dela não. A unidade pela qual Cristo orou não existe. Em vez de. Ah, cara. Não existe porque você, mulher, tá aí criando confusão, causando divisão. Em vez de um Senhor, uma fé, um batismo, existem inúmeras crenças e teorias conflitantes. A fé religiosa parece tão confusa e discordante que o mundo não sabe em que acreditar como verdade. Deus não está em tudo isso, é obra do homem, obra de Satanás. Ah, cara, não tem aquela expressão, né, aquela frase que diz, né, acuse-os daquilo que nós fazemos, que é algo imputado ali aos comunistas, né? Karl Marx, etc. É o que ela está fazendo aqui. Ou seja, lendo esses textos, dá pra a gente ver claramente que ela tinha consciência da coisa. Ela não está fazendo isso porque ela era só maluca, né? Ela foi guiada, gente, por algum espírito, porque ela tá falando isso aí exatamente que é o que ela faz. Ela está criando divisão, ela está causando divisão. Ela está dizendo que os evangélicos são Babilônia. Ela que está desunindo o corpo de Cristo. As outras igrejas evangélicas não fazem isso entre si, são as seitas que fazem isso. Mas ela está chamando todas as outras de seita e a dela de igreja verdadeira. Não é possível, cara. Não é possível. É, ela considerava os evangélicos pior do que os pagãos e os ímpios. Pior, tá? Mas, como uma forma de evangelismo, ou seja, de proselitismo, ela ensinava os membros da igreja adventista a esconder, a não falar isso abertamente. Olha só o que ela escreveu numa das cartas aqui. Ó. Não podemos fazer nada que fecharia o caminho diante de nós nesse país, como assumir uma posição de superioridade e colocar diante das pessoas que a consideramos pagãs. Na verdade, eles são piores do que pagãos, mas isso não devem dizer a eles. É, mas a gente tem acesso a essa carta, tá aí, ó, tá escrito, evangélico, amigo evangélico. Tá aqui. Eles consideram você, eu e você, pior do que os pagãos, mas a instrução é de não falar a respeito disso. Ó, isso ela escreveu em Manuscript Releases, volume 17, página 334, de 1885. Bom, gente, o Dirk Anderson ele fez um trabalho bacana e ele elencou aqui a forma de pensar de Ellen White a respeito de todos os cristãos não adventistas da seguinte forma, olha só. O que ela crê, né? Que ela cria. Todas as denominações protestantes, com exceção da Igreja Adventista, fazem parte da Babilônia. Deus não ouve as orações dos que não são adventistas do sétimo dia. Jesus não intercede pelos cristãos que não são adventistas do sétimo dia. Todo avivamento não adventista é falso. Conversões de não adventistas a Cristo não são reais. O Espírito de Deus foi amplamente retirado das igrejas protestantes, com exceção da Igreja Adventista. Cristãos que não fazem parte da Igreja Adventista são piores do que pagãos. É isso que ela disse nesses textos, claramente, tá? Vamos seguir adiante. A terceira mensagem angélica. O que eles creem que a terceira mensagem angélica significa? A interpretação, né, deles. Segundo eles, a terceira mensagem angélica se refere à marca da besta e como ela estaria ligada ao dia de adoração do cristão. Então, todo aquele que decide ir aos domingos na igreja receberia a marca da besta. Já aqueles que decidem adorar a Deus no dia do sábado receberia o selo de Deus. Ah, que fácil, né? Que fácil, então. Receber o selo de Deus é só ir na igreja aos sábados. Pronto.
Entra na igreja adventista, recebeu o selo de Deus. Tá fora da igreja adventista, marca da besta. É isso, tá? Ou seja, estaria tudo ligado ao decreto dominical, etc. Aquela toda ideia escatológica que a gente já falou muito a respeito no volume 2. Mas vamos lá, vamos ler como que Ellen White explana aí esse assunto. Como o sábado se tornou ponto especial de controvérsia por toda a cristandade, as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo. A recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que esta minoria seja objeto de ódio universal. Insistir-se-á em que não tem ódio, é só dó, é pena, não tem ódio nenhum, é tipo assim, cara, o que vocês estão fazendo? Insistir-se-á em que os poucos que permanecem em oposição a uma instituição da Igreja e lei do Estado não devem ser tolerados, que é melhor que eles sofram do que nações inteiras sejam lançadas em confusão e ilegalidade. O mesmo argumento há 1800 anos foi aduzido contra Cristo pelos príncipes do povo. Convém, disse o astucioso Caifás, que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Esse argumento parecerá conclusivo, expedir-se-á, por fim, um decreto contra os que santificam o sábado do quarto mandamento, denunciando-os como merecedores do mais severo castigo e dando ao povo liberdade para, depois de certo tempo, matá-los. O romanismo no velho mundo e o protestantismo aposta no novo adotarão uma conduta idêntica para com aqueles que honram todos os preceitos divinos. Ou seja, nós temos 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas no mundo. Ai, senhor, eu não acredito que eu tenho que desenhar isso aqui. Os adventistas hoje em dia são em torno de 22 milhões, mais ou menos, porque eles inflam muitos números ali, né? Tem muita gente que já saiu há muito tempo da igreja e está lá no hall lá como membros ali na membresia, mas está errado isso aí. Deve ter aí uns, sei lá, talvez uns 15 milhões? Tá, vamos dizer que seja 22 milhões. Existem 8 bilhões de pessoas no mundo. 22 milhões... O mundo todo irá se voltar contra esses 22 milhões de pessoas. Porque eles guardam o sábado corretamente. Porque não é nem os judeus, tá? Os judeus esquecem. Porque os judeus estão guardando errado o sábado. Então, não. Não é daquele jeito. É do jeito que Ellen White está dizendo. Então, não se encaixa. Tá? Então tem que se voltar contra os adventistas. Porque esse aí é o povo remanescente. 22 milhões. Todo mundo está errado. Todo o povo cristão está errado. Então, todos esses 8 bilhões vão se unir contra os 22 milhões e vão matar esse povo porque eles guardam o sábado. Ah, cara. Não é possível, mano. Bom, então tá. Todo esse evento apocalíptico aí vai girar em torno disso. Decreto dominical, blá blá blá. Enfim. Então agora vamos, né, mostrar aqui, eu vou colocar lado a lado com a Bíblia o que realmente é, né, e o que não é, tá? Com relação à primeira mensagem angélica, Ellen White diz que ela ocorreu em 1844. Mas o que a Bíblia diz, gente? Vamos, né, ler a Bíblia? Bom, vamos lá, Apocalipse 14, 6, 7. Eu vi outro anjo voando por meio do céu e tinha um evangelho... Aliás, parar um pouquinho aqui. Eu quero fazer uma enquete, tá? Eu gostaria, você amigo adventista, e você amigo evangélico. Você amigo evangélico, você vai abordar um amigo adventista seu. E você amigo adventista, quero que você seja honesto. Tá? Antes de assistir esse vídeo aqui, se alguém te perguntasse quais eram as 3 mensagens angélicas, você saberia? Você saberia responder essa pergunta? Você não saberia, porque a maioria dos adventistas não sabem a respeito das três mensagens angélicas. Não sabe qual é a interpretação adventista das 3 mensagens angélicas. Seja sincero, você não sabia. Você não sabia disso que eu falei aqui. Tá? Então nem os próprios adventistas sabem a respeito dessas 3 mensagens. Aliás, a maioria nem sabe do juízo investigativo. Não sabe explicar, nem pastores sabem explicar o juízo investigativo. Uma confusão, gente. É uma confusão total. Vamos combinar.
Quem que é Babilônia aqui? Quem que faz parte? Nem, é uma confusão essas doutrinas de vocês. Nem vocês sabem. Nem vocês sabem explicar como que vai funcionar o decreto dominical. Vocês não sabem também. Tá? E como que vocês querem dizer que vocês são um povo remanescente? Que tem a verdade do sábado? Vocês nem sabem como vai acontecer o decreto dominical. Não sabem. O cara vai ser forçado a guardar o domingo? Ou ele vai ser forçado a trabalhar no sábado? Você sabe responder isso? Você sabe me responder como que você vai ser forçado a trabalhar no sábado? Alguém vai na sua casa, vai tirar você de lá e falar, vai trabalhar. Alguém vai ficar na porta do seu estabelecimento comercial investigando. Esse cara, esse cara não chegou ainda para trabalhar no sábado. Vamos lá matar ele. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente deu a chance para ele. Ele não veio trabalhar. Vai lá, tiro na cara dele. É isso que você acha que vai acontecer? Tem alguém te explicando como que vai ser aí na sua igreja? Para pensar, amigo adventista. Ou o quê? Não, eles vão falar, ó, o seguinte, ó. A igreja abriu aqui no domingo. Aqui, ó. 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. Ah, o João da Silva, ele não chegou. Ó, 11 horas da manhã. Não chegou ainda aqui na igreja, no domingo. Meio-dia. O culto tá acabando, cara. Não tem mais jeito, esse culto tá acabando. A gente vai ter que ir na casa dele, vai ter que matar ele. Ele não veio no domingo adorar a Deus. Bora. Olha, 1 hora da tarde, acabou o culto. Acabou o culto. Já era pra ele, bora. Vamos matar o Joãozinho lá. Vocês realmente acham que é isso que vai acontecer? Cara, por favor, me ajuda. Me ajuda, gente. Vamos pensar um pouquinho, gente. Por favor. Essa é a terceira mensagem angélica de acordo com a sua igreja adventista. É isso aí. Tá bom? É isso aí. Pergunta pro seu pastor. Porque talvez nem ele saiba. Ele só sabe o que, ó. Ele sabe que vai existir um decreto dominical. Só. Mas ele não sabe. Ele não sabe, ele não parou para pensar. Como que vai funcionar? Eu um dia perguntei para um pastor. Você sabe, pastor? Você está assistindo aí, você sabe que eu te perguntei, você sabe quem você é. Você estava aqui em Orlando, aqui. Eu te conheço há muitos anos, desde pequeno. Eu te perguntei, pastor, como que vai funcionar esse negócio aí do decreto dominical? Você forçado aí na igreja domingo? Aí ele falou, não, não, você vai ser forçado a trabalhar no sábado. Mas como? Você forçado a trabalhar? É, ok. Como vai acontecer isso? Ah, não sei, só sei que vai acontecer. Ah, cara. Tá, vamos ver então. O que Apocalipse 14, 6, 7 diz? Primeira mensagem angélica. E vi um outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação. Ai, cara. Eu fico pensando aqui, né? Desculpa, tem que parar de novo. Leandro Quadros, Rodrigo Silva, aquele besta do Ezequiel Gomes. Vocês tudo acreditam nisso, cara. Vocês acreditam nisso mesmo. Vocês têm a cara. Vocês têm vergonha de ir na TV e falar que acredita nisso? Como é possível? Como é que é possível algo assim? Cara do céu, Rodrigo Silva, cara, que vergonha, cara, que vergonha. Meu Deus do céu. Rodrigo Silva, vamos pro debate, Rodrigo Silva? Que tal? Eu quero debater com você, Rodrigo Silva. Eu quero debater com você. Eu quero ouvir todas as suas histórias arqueológicas aí que você vai querer enfiar no meio. E não vai adiantar nada, tá? Mas eu quero debater com você. Rodrigo Silva, se você estiver aí me assistindo, bora para um debate. Vamos para cima. Não sei, talvez você finja que não assistiu ou não assistiu mesmo. Então que tal o Leandro Quadros? Leandro Quadros, vamos debater. Está convidadíssimo para um debate. Pode marcar a hora, local, o que você quiser. Tá? Dia. Bora debater. Eu já te chamei para um debate. Você não quis. Tô te chamando novamente. Vamos debater. Eu preciso expor vocês, cara. Porque não é possível que você.
É isso que vocês estão ensinando pro povo, galera. Para! O outro barbudão lá, o Sérgio Monteiro. Bora pro debate, Sérgio. Você não é o cara aí da Rainha dos Sábados, o cara que das boas-vindas à rainha, o jubileu, a rainha. Que vergonha, mano. Que vergonha. Um fake Jew. Que vergonha. Bom, vamos pra cima. Vou continuar aqui. Michelson Borges. Michelson Borges. Vamos debater, Michelson. Vamos, eu quero falar sobre isso aqui, cara. Eu quero entender como que vocês vão. Decreto dominical, como é que vai acontecer isso? Todos convidados para um debate, tá? Mas vamos lá. Apocalipse 4, 14, 6 e 7. E vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Muito bem. Não existe nenhuma possibilidade da interpretação adventista estar correta a respeito da primeira mensagem angélica ter sido dada no ano de 1844. Sabe por quê? Por vários motivos, mas um deles é o seguinte: o movimento millerita não foi anunciado a toda a nação, tribo, língua e povo, gente. Não foi. Como que isso aconteceu em 1844? Se esse movimento era para 100 mil pessoas ali no norte dos Estados Unidos. Teve, parece que alguma coisinha no Canadá e um burburinho na Inglaterra, se eu não me engano. Fora isso, nada. Nada. Como que essa mensagem, a primeira mensagem angélica foi... É a toda nação, tribo, língua e povo. Língua e povo. Toda nação, amigo. Toda nação. Foi lá pro Japão? Tá, foi pra África. Foi pro Brasil. Ninguém sabia do juiz investigativo no Brasil, do movimento millerita do Brasil. Como que poderia ter sido dado a primeira mensagem angélica? Não foi. Não foi. Não tem a ver com isso. Para. O próprio Joshua Himes foi um dos co-líderes do movimento millerita, falou isso. Ó, o clamor do movimento dos 7 meses foi algo local e parcial. Ficou limitado a esse país, Estados Unidos. Né? Ele falou também que não causou nenhum efeito na Europa. Olha lá. Das 1,25 bilhões de pessoas vivas na época na Terra, apenas cerca de 12 milhões no Nordeste dos Estados Unidos, Sudeste do Canadá e Londres tiveram a oportunidade de ouvir a pregação dos mileritas. E não há como dizer quantos de fato ouviram a mensagem. Portanto, menos de 1% da população mundial teve a chance de ouvir a mensagem de Miller, a maioria dos quais falava inglês. Mesmo em 2020, a mensagem do Evangelho ainda não penetrou em todos os grupos de idiomas do mundo. Como uma mensagem que alcançou menos de 1% da população mundial, principalmente falantes de inglês, poderia cumprir uma profecia que deveria ir a todas as nações, tribos, línguas e povos? O movimento de 1844 não poderia ter cumprido a mensagem do primeiro e segundo anjo de Apocalipse 14, que descreve uma mensagem mundial alcançando todas as nações, línguas e grupos étnicos, gente. Pelo amor de Deus. Tá? Então, obviamente, está errado. Bom, o juiz da primeira mensagem angélica também não é o juiz investigativo. Não pode ser, porque o juízo da primeira mensagem angélica, ali de Apocalipse 14, é um juízo na terra de Deus imediata, a ira de Deus caindo em cima dos ímpios, principalmente aqueles que mataram os cristãos e tudo mais, os mártires, né? Se lembra ali das almas que clamam debaixo do altar de Apocalipse 6? Não tem a ver com nenhum juízo no céu, juízo investigativo no céu, não tem nada a ver com isso, é um juízo... Olha o que Apocalipse 14 fala. O tal beberá do vinho da ira de Deus, no cálice da sua ira, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia nem de noite. Isso aqui não tem a ver com juízo nenhum investigativo. Tem a ver com o juízo literal de Deus quando Cristo voltar e o pau vai quebrar, entendeu? Não tem nada a ver com isso.
aquele ponto lá, né, de que Ellen White falou que todas as igrejas protestantes fazem parte da Babilônia, menos a igreja adventista. Um absurdo, tá? E eu acho muito interessante, novamente, que o povo aí, o evangelho, fique celebrando Rodrigo Silva. O povo que fica chamando aí nos podcasts, Thiago Brunet, Paulo Vieira até, um amigo meu. Cara, não faz isso, cara. Não chama esse cara. Ele crê que você faz parte da sinagoga de Satanás, da Babilônia. Que você tem a marca da besta ou um dia vai receber. Ou seja, você está do lado. Se você não for pro lado dele, na igreja adventista, você está do outro lado e vai querer matar ele. Acorda. Parem de chamar esse cara. Tá? O que acontece? É... Ó, o que diz, por exemplo. A gente já sabe, né? Todas as questões ali de que não era para marcar data para a volta de Jesus, etc. Mas o que os teólogos creem, né? A teologia mais mainstream crê a respeito de que era essa Babilônia, né? A segunda mensagem angélica. Caiu a grande Babilônia, saiam dela povo meu, etc. O que o povo crê, os teólogos creem que seja esse essa linha de entendimento de quem é a Babilônia. Obviamente não é as igrejas evangélicas, tá? Mas existe uma linha, por exemplo, que crê que é a cidade de Jerusalém, né? Que se refere à apostasia do judaísmo. É uma linha pequena, mas tem uma linha que crê dessa maneira aí. Tem uma outra linha maior que crê que seja Roma, né? Representando a Igreja Católica, que trouxe com ela muitas heresias ali, além de muitos desastres humanitários, como as cruzadas, a Santa Inquisição, etc. Existe também uma linha que crê que a Babilônia seja os Estados Unidos, né, que impôs o materialismo, ali, a dominância cultural sobre outras nações. E existe uma outra linha um pouco mais subjetiva que busca dizer que Babilônia representa todas essas falsas religiões, nova era, islamismo, etc., que creem dessa maneira e que não conseguem se conversar, porque é uma alusão ali à Torre de Babel, que não conseguia se comunicar, falavam línguas diferentes, né? E então se refere a isso. Eu creio de uma maneira diferente. Eu creio que a Babilônia de Apocalipse 14, ela representa um sistema de governo mundial, religioso, filosófico e político e militar liderado pelo anticristo. E que, figurativamente falando, né, como uma mulher sedutora, acaba embriagando todo mundo com o vinho que ela oferece, prejudicando a consciência das nações que passam a adotar um estilo de vida aí altamente imoral e que ao mesmo tempo desafiam e afrontam a existência do Deus verdadeiro, né? O anúncio do anjo sobre a queda da Babilônia é uma notícia excelente para os salvos, né? Porque isso acaba assegurando a eles que o ataque a Deus e ao seu povo pode até durar por um tempo, mas nunca será bem sucedido no final. No final, a Babilônia cai, tá? Então, não importa, qualquer uma dessas linhas que a gente de interpretativas que a gente falou agora, nenhuma delas bate com a interpretação adventista que diz que todos os evangélicos estão incluídos aí nessa Babilônia, simplesmente por não serem adventistas ou por rejeitarem a falsa mensagem de Ellen White. Né? Isso aí não possui nenhuma conexão com a realidade bíblica ou com um simples raciocínio lógico, né, gente? Então, assim. E para finalizar, a terceira mensagem angélica, primeira e segunda a gente já falou, terceira mensagem, que fala a respeito do sábado, tem nada a ver, olha só. E fez que, Apocalipse 13, 16 e 18. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, o nome da besta, o número do seu nome. Aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, seu número é 666. Aqui não fala absolutamente nada de sábado, nada de domingo. Leiam de novo esses versos aí na sua casa. Não fala nada de sábado, não fala nada do domingo, tá? Então, como extensivamente a gente já falou a respeito do sábado, no volume 2, né? Vocês já sabem sobre o decreto dominical ali, não tem nada a ver com isso. Então, é uma imagem completamente distorcida ali, uma interpretação absurda desses versos
de difícil entendimento até de Apocalipse, mas que não tem nada a ver com isso. Então o que Ellen White fez? Pegou ali alguns versos de difícil interpretação de Apocalipse e colocou o viés dela e enganou um monte de adventista aí, tá? Bom, para finalizar, a gente, a questão do sábado, né? A questão do sábado também é uma heresia muito grande dizer que santificar o sábado ao Senhor importa salvação eterna, ou seja, conectar o sábado à salvação, absurdo. Tem nada a ver a salvação de uma pessoa ligada a um dia que ela vai ir para a igreja ou trabalha ou não trabalha. Não tem nada a ver com isso. Tá? A gente já falou extensamente a respeito do sábado, mas só para resumir novamente, a questão do sábado é está nos 10 mandamentos, então pode matar, pode roubar. Não, não pode matar, não pode roubar, porque se você vai estar fazendo isso, você não ama o seu próximo, tá? Vamos resumir, né, a questão. A gente já falou muito sobre isso em várias lives, vários vídeos, mas assim, ó, você tem que entender a questão das alianças para entender a questão do sábado. Então, quem fez parte, são três perguntas que você deve fazer com relação às alianças, né? Quem fez parte, quais eram os sujeitos da antiga aliança? Deus e o povo de Israel somente. Aí tem vários versos, Êxodo 31, 13, Êxodo 31, 16, 17, Êxodo 34, 27, leiam lá, tá tudo no livro também, a gente repetiu algumas partes ali, explicando essa questão, né? Quais eram as leis da antiga aliança? Todas as 613 leis da Torá, incluindo os 10 mandamentos. Vários textos falando sobre isso, Deuteronômio 4:13, Êxodo 31:18, Êxodo 24:7, enfim. Muitos textos a gente coloca no volume 3 também para lembrar vocês. Questão número 3, quais eram os sinais da antiga aliança? Sinal iniciático, circuncisão, sinal contínuo, o sábado, tá? A lembrança, né, semanal da aliança. Sábado chegou, é um sinal contínuo dessa antiga aliança. Isso está ali em Êxodo 31, 13, Êxodo 31, 16, 17, Ezequiel 20, 12, Ezequiel 20, 18 a 20, etc. Agora as mesmas perguntas você faz com relação à nova aliança. Quais são as partes, os sujeitos da nova aliança? Deus Pai e Deus Filho. Nós entramos debaixo do que o Filho fez e entramos ali como parte da aliança através dele, tá? Vários textos ali, Isaías 49, 7 8, Hebreus 8, 6 e 7, Hebreus 10, 7, Hebreus 9, 15, Lucas 22, 42, Gálatas 1, 3 e 4. Quais são as leis da nova aliança? As leis da nova aliança são as leis de Cristo, a lei do amor. Amarmos uns aos outros como Jesus nos amou e crer nele, vida e morte e ressurreição. Né? O equivalente aos 10 mandamentos agora se resume em amar ao próximo como a si mesmo e como Jesus nos amou. E o equivalente ao livro da lei, que seriam as demais 603 leis da Torá, se encontra espalhados nos evangelhos e nas epístolas do Novo Testamento. Textos básicos, João 13, 34 e 35, João 14, 15, João 14, 21, João 15, 10 e 12, João 15, 14, enfim, tem uma série de textos ali, depois você lê no livro. Tá? E finalmente, quais são os sinais da nova aliança? Sinal inicial e sinal contínuo. O sinal inicial agora é o batismo, que entra no lugar da circuncisão, e o sinal contínuo é a Santa Ceia, que entra no lugar do sábado. O que era antes, lembra-te do dia do sábado para o santificar, que era uma sombra de Cristo, apontava para ele, agora é fazer isso em memória de mim, fazer isso em memória de mim. É assim que você se lembra da aliança, né, feita com Cristo, a nova aliança, através da Santa Ceia. Tá bom, gente? Mateus 3, 14 e 15, Mateus 28, 19 e 20, Mateus 16, 13 e 16, enfim, tem um monte de versos ali, também está tudo no livro. Quis resumir isso, tá? Para que vocês tenham também uma visão de que, obviamente, o sábado não importa em salvação eterna, a guarda do sábado, tá? Todas as leis, os princípios morais da antiga aliança foram trazidos para a nova aliança e exponencialmente aumentados, né? Agora, Cristo quer de nós uma mudança real interna, ao invés de uma mudança aparente externa. Amigo, você ir para o sábado sentar no banquinho da sua igreja não vai te salvar, tá? Pelo contrário, só vai te tornar um hipócrita, porque você não tá cumprindo nada relacionado à sua aliança com Cristo,
Você está querendo se enfiar numa aliança antiga que não tem nada a ver com você e não tem nenhum valor. É a mesma coisa que você tomar banho todos os dias e dizer que você está se batizando todos os dias. Não tem nada a ver. É algo completamente fora de contexto que você está fazendo sem efeito nenhum. Não foi dado para você o sábado. Não foi. Esquece isso, tá? E, gente, basicamente é isso que eu queria trazer hoje para vocês com relação às heresias principais, assim, de doutrinárias da Igreja Adventista. Tem outras, né? Mas as principais eu trouxe hoje aqui nesse primeiro vídeo com relação às heresias de Ellen White. No próximo vídeo, a parte 2 das heresias, nós iremos mostrar para vocês as contradições diretas com a Bíblia. A gente vai mostrar, ó, esse texto Ellen White está falando assim, a Bíblia está falando diretamente o contrário do que ela está falando. São 25 contradições que a gente vai trazer para vocês. A gente vai tentar trazer isso de uma maneira mais curta. Hoje passou de 1 hora o vídeo, mas era importante que a gente falasse sobre essas coisas. Não se esqueçam da promoção, tá? E o vídeo está à venda, o livro está à venda no site descortinandoadventismo.com também e na Amazon também, lançamento da editora Jocum. Muito obrigado, editora Jocum, por tudo. Estamos juntos. Um grande abraço, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e daqui a 2 dias, às 8 horas da noite, horário de Brasília, Ellen White, Suas Heresias, parte 2. É tanta heresia que tem que dividir em 2 partes, então parte 2 daqui a 2 dias, a gente se vê lá. Um grande abraço e fiquem com Deus.